Temos Fluminense e Juventude pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e pra você ficar por dentro de todos os detalhes dessa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, só cola comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações pra quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Juventude vão se enfrentar hoje às 4 horas da tarde no Alfredo Jaconi. Esse jogo vai ter transmissão da Globo pela TV aberta e do Premier. E depois da partida, você já sabe, a gente tem o nosso encontro marcado aqui pra gente trocar aquela ideia na nossa live pós-jogo. Antes da gente falar mais, né, sobre esses detalhes, eu preciso pedir, é claro, pra você já chegar sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e hypando esse vídeo. Se você é tricolor e curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense. E vamos então falar mais sobre esse confronto, que eu sei, né? Jogo no Alfredo Jaconi. Fluminense não vence lá faz 20 anos, né? Não vence lá desde 2005. Agora, o contexto é um contexto assim, que, gente, se o Fluminense não vencer no Alfredo Jaconi agora, eu não sei quando vai vencer mais. O Juventude está numa crise, leva diversas goleadas, saldo de gols menos 13, sofreu 20 gols até agora e só marcou 7. Acabou de trocar de técnico novo, obviamente vai tentar se fechar, mas assim, se a gente quiser mudar esse retrospecto de uma vez por todas, tem que aproveitar esse momento agora, ou eu não sei quando a gente vai... Ai, galera, é isso, né? A galera lá precisa estar comprometida com esse objetivo, mas eu espero que de fato esteja. E pra esse jogo a gente tem uma novidade na lista de relacionados, que é o Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe finalmente voltou a ficar à disposição da equipe, né? Vai ser o primeiro jogo com ele à disposição do Renato Gaúcho. Não está entre os prováveis titulares, a gente já vai conversar mais sobre isso, que eu penso sobre isso. Mas além dele, quem deve voltar a titular nesse jogo é o Thiago Silva. Ficou de fora na última partida no meio da semana contra a União Espanhola e agora deve entrar como titular nesse domingo. Só pra gente dar uma relembrada dos lesionados antes de falar a provável escalação, Canóbio não pode entrar, está fora, né, com o departamento médico. Além dele, a gente também tem fora Germancano, Facundo Bernal. Então, esses jogadores a gente não conta pra essa partida. Com isso, a provável escalação do GE tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga com Thiago Silva e Freitas na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, o meio-campo formado com Martinelli, Nonato e Ganso, e o ataque com Arias, Keno e Everaldo. Eu já faço uma ideia de quais serão as reclamações de vocês com relação a manter o mesmo esquema tático, por que não usar o 4-4-2, por que insistir em Everaldo, porque eu entendo tudo isso. O que eu faria, tá? Nessa escalação. Eu acho que a gente está lidando com uma equipe que claramente está com um problema defensivo. Obviamente, esse deve ser o aspecto que o novo técnico vai ali tentar consertar, até porque a gente viu ano passado, né, como o Mano Menezes fez, quando ele quis acertar o problema do Fluminense para o Fluminense sair da zona do rebaixamento. O primeiro ponto foi parar de sofrer gols, parar de perder. Para parar de perder, você não pode ficar sofrendo gols. Com certeza é isso que eles vão tentar por lá. Então, com certeza, a gente vai lidar com uma defesa bem fechada. Eu colocaria, sim, o Keno como titular? Colocaria o Keno como titular porque é o cara que mais tem finalizado na nossa equipe, né? Pra mim já era titular antes. Agora, então, dentro desse cenário, depois do que foi a partida dele no meio da semana contra a União Espanhola, com certeza seria titular na minha equipe. Quem eu colocaria do outro lado? Nesse jogo, especificamente, acho que eu não optaria por um 4-4-2. Acho que eu optaria sim por um 4-3-3, com o Riquelme Felipe do outro lado e o John Arias entrando no meio campo. Por quê? Justamente porque as partidas do Ganso não têm sido muito boas e acho que o John Arias armando esse time, você tendo dois caras que podem partir pro X1, obviamente o Keno com mais experiência e mais qualidade nesse sentido, mas você tendo o Riquelme Felipe, que é um cara meio... não sente o peso, parte pra cima e tudo mais, acho que seria interessante desse jogo. Tá voltando de lesão agora, eu sei, mas tá em condições? Eu jogaria. Desculpa, eu jogaria. Pelas dificuldades que a gente tá tendo com o nosso ataque, eu colocaria ele nesse ataque de hoje. E sobre o Everaldo, eu confesso que eu não sei o que fazer, né? Acho que o Everaldo ele tem perdido diversas oportunidades, então eu entendo que ele não quer ele em campo,
Mas, de novo, né, eu também não acho que a gente tenha um cara que esteja muito melhor do que ele pra entrar por ali. O que a gente sabe por parte do Renato é que o Renato Augusto está treinando pra substituir o Everaldo quando precisar de substituição. Né? Mas assim, poderia tentar o Serna ali centralizado? Poderia. Não sei se seria tão eficiente. Mas com o Kennedy de um lado e Riquelme e Felipe do outro e Arias no meio, eu acho que você tem algumas possibilidades boas de armação de ataque. Tanto com o Arias dando essa possibilidade do Nonato ou do Martinelli pisarem mais à frente. A gente viu, por exemplo, no último jogo, o Martinelli tendo boas opções, dando 2 boas finalizações que poderiam ter gerado gol. E a gente também viu o Nonato sendo essa figura que nos jogos que tem entrado no meio campo tem tentado chegar mais à frente. Ele poderia dar essa opção de armação e também ter liberdade para flutuar quando necessário, chegando um pouco mais pela ponta, cruzando uma bola na área. É um jogador que tem velocidade, assim, que tem habilidade, acho que para fazer essas movimentações e gerar esses ataques mais produtivos. Uma outra opção também poderia ser o Serna pela ponta direita do lado do Riquelme Felipe, e você mantendo, por exemplo, o Everaldo no meio de campo. Acho que também poderia funcionar. Eu optaria pelo Riquelme Felipe, porque é um garoto que eu espero que a gente aposte, assim. Eu espero que tenha mais espaço ao longo da temporada. Mesmo estando voltando de lesão agora. Mas também seria uma outra opção. Mas de meio campo eu realmente mudaria apenas o Arias. O Nonato e o Martinelli eu manteria, porque acho que são os 2 volantes que estão desempenhando melhor nesse momento. E na defesa eu mexeria no Freitas, colocaria o Ignacio ao lado do Thiago Silva, porque o Freitas, cara, de vez em quando ele dá uns vacilos, assim. Acho que ele coloca a nossa zaga muito em risco. E aí eu gostaria de ver o Thiago Silva com o Ignacio ao lado. Que assim, acho que esteja se destacando pra caramba e tudo mais, mas eu acho que tá conseguindo ser mais seguro do que o Freitas. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, tá? Eu realmente não colocaria um 4-4-2 nesse jogo, porque eu acho que o Arias ali nesse meio campo daria mais mobilidade, sabe? Você teria um esquema talvez um pouco mais dinâmico ao longo da partida, por ele ser justamente esse cara que flutua e que tem muita habilidade. Acho que isso até proporcionaria uma dificuldade ali de marcação no Juventude, até porque você sabe, né? Acho que todo time que vai enfrentar o Fluminense sabe que se você quer parar o Fluminense, uma das coisas é você marcar o Arias, e se o Arias tiver bastante liberdade para circular, eu acho que você acaba também confundindo essa marcação. Mas deixa aí nos comentários qual seria a sua escalação e vamos ver como vem o Juventude. Como esse é o jogo de estreia do Tencate no Juventude, essa provável escalação do GE, ela me parece mais ser baseada em possibilidades do que propriamente saber o que o Tencate vai fazer, prever o que o Tencate vai fazer, porque né, o jogo de estreia dele com a equipe, né? O Juventude está sem Filipinho e Rodrigo Sá à disposição, porque estão lesionados, e com isso, a provável escalação tem Gustavo no gol, na linha de defesa, Everton, Wilker Angel, Abner e Alan Ruschel, o meio de campo com Kaique, Jadson, Mandaka e Jean Carlos, e o ataque com Batalha e Gabriel Talhari. E o árbitro dessa partida será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Cenários desenhados, espero que o Fluminense faça diferente do que fez nos últimos anos, quando entrou, né, quando jogou no Alfredo Jaconi e consiga vencer essa partida. Inclusive, eu tava discutindo aqui com o Bernardo sobre essa escolha do Juventude pelo técnico, né? Porque é o técnico do Atlético Goianiense, assim, o time que foi o primeiro a declarar que havia caído ali em 2024, é esse cara que tá à frente. Mas o Fluminense não venceu do Juventude, não venceu do Atlético Goianiense o ano passado. Não vence há séculos, né? Não importa o técnico que tá ali na frente, a gente não vence, né? Mas, enfim. Ai, cara, vamos ver o que vai ser esse jogo. Espero que a gente consiga apresentar um jogo consistente, sem sustos, e que a gente volte pra casa com 3 pontos pra continuar subindo na tabela. Beijo no coração, saudações tricolores e te vejo logo depois da partida na nossa live pós-jogo.